Sejam bem-vindos ao Pod Maga. Eu sou Maga Eventos, assessoria e cerimonial. E estamos aqui, gente, no nosso último Pod Maga de 2022. E eu não posso deixar de falar para vocês os nossos parceiraços. Vamos começar com Arisa Lima, que inclusive faz parte da nossa bancada, mas ela está adoentada, hoje não está aqui. Mas mandou um abraço para vocês. E ela sim também, a nossa patrocinadora, nossa parceiraça, Arisa Lima. Fica na Maraponga, olha o arroba dela, Arisa Cabelos, tá? Temos também Estilos Festa, que fica ali no Montese. Estilos Festa é o arroba, vestidos de festas, vestidos de debutantes e tudo mais que você precisar para o seu grande evento, vá? Festa, 15 anos, formatura, Estilos Festa, tá? E temos também Charmeville, salão especialista em cachos, que ela cuida dos cachos da Maga, tá, gente? Charmeville, fica ali no Montese, o arroba do Charmeville é Charmeville, cabelos naturais, tá? E vamos lá pro nosso Pod Maga de hoje. Estamos com esse casal, que eu sou apaixonada por eles, tá, gente? Conheci eles esse ano, os conheci esse ano. Foi platônico. Né? Foi não, viu? Foi... né? Diogo e Marcela, casal da fotografia, da Clique Fotografias Infantis também, né, gente? Isso. Já vamos começar com, né? Como vocês começaram essa história de fotografia, esse casal. Gente, eles são incríveis mesmo. Impecável o trabalho deles. Eu me apaixonei. Eu Assina gosto embaixo. muito de falar do nosso começo, né? Eu sempre fui apaixonada pela fotografia, né? Desde pequena. Inclusive, guardo comigo a câmera que minha mãe fotografava, mas nunca pensei em trabalhar com fotografia, né? E aí, essa paixão pelos álbuns, pelo registro, de ter aquela memória guardada em formato de fotografia, sempre me encantou. E aí, me formei em psicologia, fui atuar, o tempo passou, enfim. Conheci o Diogo. E o Diogo sempre teve um talento muito grande para fotografar. Só que ele fotografava bicho, natureza. Ela sempre conta isso. Mas é bom, é bom. Mas eu digo pra ela que eu poderia ter sido um fotógrafo da National Geographic. Já Então, pensou? 30, 40 mil dólares por mês? Mas ela deixou o sonho do... né? Esse nicho infantil nasceu daí? Foi por aí, porque aí quando a gente viu esse despertar dele pela fotografia, ele trabalhava num colégio grande, em Fortaleza, trabalhava com crianças, e aí manifestou o desejo de comprar a primeira câmera. Eu já tinha uma câmera semi-profissional, nessa época a gente era noivo, né? Era. E aí ele já fazia alguns registros com essa câmera e comprou a primeira câmera profissional de entrada, uma T3i. Eita, fez... Bichinho trabalhou, viu? E aí ele levava para o colégio, fazia fotografia das crianças na hora dos campeonatos, né? E aí um dia uma mãe perguntou, Diogo, vai ter o aniversário do meu filho e eu queria que você fotografasse. Eu ainda pensei assim, fiquei com medo, né? A pessoa trabalhava de, sei lá, professor, Né? num dia e no outro dia... o seu contato tá lá espalhado num grupo de pais e a mãe chega pra pessoa que tá organizando lá as brincadeiras e diz, olha, eu só quero se for o tio Diogo. E entram em contato comigo e eu, quem é, meu Deus do céu, que só quer se for eu, né? Aí eu disse assim, tá, beleza, vamos fechar, mas eu preciso levar outra pessoa comigo, né? Porque eu já com medo, aniversário grande, dois aniversariantes e tudo, praticamente o primeiro evento, assim. Entrei em contato com algumas pessoas e aí o valor ficava X, né? Aí a mãe, não, eu só quero se for o Diogo, eu pago até o dobro. Meu Deus, essa mulher quer... Tá bom, beleza. Peguei esse valor, ela pagou uma parte, já investi em equipamento, né? Pra não chegar na festa passando vergonha. E o bom é assim, que a condução dele no evento, né? O material na época não era nem tão bom, Não. enfim, mas a condução dele fez com que as outras mães vissem, né? E aí, desse aniversário, a gente já fechou mais 5 contratos. Tá vendo, gente? Agora, diante desse feedback inicial da escola, que não era nem profissional ainda, né? Eu trabalhava na escola e tinha ali como hobby, né? Profissional, Fotografia. como fotografia. Vocês entraram no nicho de fotografia, ok. Muitos nãos? Muitos, horas assim, não. Não, assim, os nãos que a gente encontrou foi de pessoas da área, porque quando a gente viu que dava certo, né, e que a gente tinha o talento, que o Diogo tinha essa aptidão, né, e que eu gostava, a gente começou a ir atrás de curso, porque a gente queria realmente... Especializar, Isso, né? Exatamente. Então, a gente foi atrás de curso, e na época tinha duas ou três
2 ou 3 fotógrafos que estavam se destacando nesse universo infantil e a gente correu para eles, para perguntar como fazia. Conversar, né? Bater um papo, trocar uma ideia, que eu acho que isso que é que faz todos crescerem, né? Tipo, conversando aqui contigo, a gente troca uma ideia, de repente eu te Isso. passo uma ideia de uma coisa que você pode ir lá na frente utilizar para o seu negócio. E assim, e da mesma área, né? E aí a gente foi conversar para tentar E aí foi saber, né? o primeiro não, acho que a gente recebeu, né? Como é que pode? Mas não sintam-se exclusivos, tá? E aí Em todas as assim, áreas tem isso. a gente cresceu e essa pessoa hoje, uma das pessoas que deram não, hoje não tá mais nem no Não mercado. estava no destaque. Né? Não tá muito mais no mercado. E aí começou daí, realmente. Começou algo que foi natural. A gente não pensou, sentou, olha, hoje nós vamos ser fotógrafos, vamos comprar uma câmera pra. Mas não, foi uma consequência da minha paixão por fotografia, da prática dele com criança no colégio, né, na didática e tudo, na pedagogia com criança, e na aptidão mesmo pela fotografia. Então começou daí, não foi nada pensado, calculado, nem programado, não. A gente nunca fez curso, assim, iniciarmos, né? Só para dar um resumo, assim, o meu irmão um dia trouxe uma câmera lá para casa, aquela semi-profissional, né? Só não era Cybershot, mas era um pouquinho mais avançado, mas ela não trocava de lente e tal, né? Porque na época, assim, quem teve uma câmera que trocava de lente era o profissional, né? E aí teve uns eventos na igreja, eu peguei essa câmera, mesmo sendo profissional, comecei a fotografar o pessoal. E aí passava as fotos, era o tempo do Orkut, criava álbum, o pessoal ia lá, pegava as fotos e, enfim, eu fazia praticamente aquelas empresas de fotografias de eventos, né? Que vai, faz as fotos, o pessoal vai lá e pega. E aí as pessoas começaram a me dizer, por que você não faz um curso? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Menina, eu não tenho dinheiro, eu vou fazer curso e tá entendendo? Assim, Ou investe, investe assim, nas câmeras. Quando veio esse não, né, assim, que a gente tava buscando, né, um caminho e assim, eu não queria nada, eu só queria que a pessoa me dissesse, olha, tem algum curso que se trabalhe a fotografia infantil? Tem algum curso que te direcione para algum caminho? Pronto, a palavra é essa, um direcionamento profissional. Pois é, e como essa pessoa realmente meio que virou não na cara, assim, não sei, que eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos procurar na internet. E aí foi assim que a gente fez, a gente começou a fazer um curso de uma escola online, na época a gente fez um curso inteiro de fotografia infantil e isso abriu a nossa mente, porque essa fotógrafa de São Paulo, a visão completamente diferente, e hoje o que a gente aplica na nossa fotografia, tem muita coisa dessa fotógrafa, Simone Silvério, não esqueço. E assim, um dos primeiros cursos que a gente assistiu. E aí dela, a gente foi incrementando, Relaxa. incrementando coisas nossas, né? Esse nosso sorriso, essa nossa alegria, essa nossa didática com a criança, né? E por aí Sabe lidar vai. realmente, porque criança todo mundo sabe, né? Por uma boca só, é diferenciada. A gente tem que saber como lidar com todo tipo de reação dela, que são bem imprevisíveis, né? São E total. aí, Ninguém dirige criança, né? Não, Ninguém não tem dirige. como, não tem como. E aí, depois de 2 anos, né, que foi esse primeiro contato com a fotografia, que as coisas começaram a se desenrolar e que um indicava para o outro, e aí a gente foi crescendo. O Diogo resolveu sair do colégio, não dava mais para conciliar, e aí foi uma dor grande na vida profissional, porque era uma coisa que ele também tinha muita paixão. E aí ele resolveu sair ele saiu um ano depois. Eu já era a pessoa que falava com o cliente, que já o acompanhava, já tinha perdido o medo do equipamento, já fotografava quando eu podia ir, porque eu trabalhava numa empresa privada, então eu tinha que cumprir meu horário, e como eu era cargo de gestão, né, às vezes estendia um pouco mais. Eu também saí. E aí resolvemos, foi ali Realmente, o pontapé que a gente ia viver da fotografia. Só E da quanto fotografia. tempo durou só no infantil? Durou não, dura, né? Que já tá 2017, eu acho. Que a gente criou a página E lá. no infantil mesmo, a gente ficou, acho que 2 anos. Quando a gente começou a receber, as pessoas conheciam o trabalho e viam que né, a gente... Não, os cliques de vocês são impecáveis, gente. Obrigado, minha Impecáveis. amiga. E aí começou a aparecer proposta para
aniversário adulto, 15 casamento, anos. 15 anos, né? E aí a gente começou a entender que o nosso foco era fotografia de família. família. E a fotografia de família começava no casamento, que nascia o filho, que tinha um batizado, que tinha. Então, assim. Acompanhamento, o newborn, aniversário E, e por aí e vai. a gente fez até curso de newborn, mas a gente acaba que não envereda muito, porque eu acho que tem que ser especialista só nisso. Porque Quer é um dedicar- bem mais negócio- delicado. Acho dedicar que é tempo só pra aquilo muito ali. delicado. A gente fez uma sessão, umas 2, 3 sessões ainda, Muito. mas tem que tirar amanhã pra fazer aquilo ou à tarde, sabe? Porque requer muita dedicação mesmo, muito cuidado, você precisa... A paciência que a gente tem hoje no infantil tem que ter, tipo, triplicado, porque... você tá tratando O bebezinho com um dormir, alguma coisa recém-nascido. assim, né? É. E em Fortaleza tem muita gente boa de newborn. Tem. E aí eu quero Muita saber uma gente. coisa? Tem sim. Meu amigo, pegamos 3 contatos de pessoas que fazem newborn, assim, olha, seguinte, eu fiz o curso, tenho isso, isso e isso, mas a gente não tem condições de fazer. Então, toda vez que um pai ou um cliente nosso vier para pedir orçamento, a gente passa os contatos de vocês. Tranquilo? Tranquilo. Do nada, essas 3 pessoas começam a nos indicar também para os eventos infantis. Porque também não se identificam com a questão da festa Então, infantil. Essa é uma parceria É boa, né? uma estratégia de marketing que a gente acaba utilizando É. sem pensar no retorno, mas que acaba acontecendo, entendeu? É. Sem pensar e pensando. Sem nessa pensar, mesma já ia falar, sem pensar, mas se vier, ótimo, super bem-vindo, né? Exatamente. Ninguém é Tem que pensar hipócrita pra assim. falar, né? E Foi a dessa mesma forma. coisa que a gente pensou quando a gente foi entrar na fotografia, né? Vocês vão atuar em qual nicho? Eu olhei assim pra Marcela, e aí? Onde é que a gente vai atuar? Porque tem vários nichos para você atuar. Tem desde a fotografia gastronômica, tem fotografia de bebê, tem fotografia de animal. Eu casamento, de começava a animais, repensar, entendeu? Fotografia de bicho, como ela dizia, pessoal, que eu podia estar na National jogando, não, tô brincando. E aí eu disse, não, a gente precisa fazer uma coisa que a gente tem identificação. Eu trabalhava na escola, então atuava na área infantil e fundamental. Eu disse, pô, eu gosto muito de criança, eu amo criança, né? Então, assim, é a fotografia infantil, que a gente começou com esse focado no infantil. Só que minha cabeça era o quê? Rapaz, casamento, eu sei que tem um retorno, tem os clientes que passam os contatos e vêm, mas só casa uma vez. O infantil você completa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Meu, 30, 15 40, anos. 50, 60. Então, assim, vai rolar aniversário aí por muito tempo. Então, mais uma vez, uma estratégia de marketing do inconsciente que acabou funcionando, que hoje funciona até hoje. Nós temos cliente hoje de 10 anos, 9 anos, né? Verdade. E eu acho que vale a pena ressaltar aqui, Maga, a experiência negativa que nós tivemos no nosso casamento bem. com o fotógrafo. Sério? Sim. Seríssimo. Na época a gente ainda não trabalhava. tempo atrás? 8 anos. A gente não trabalhava Dia com 20 nós vamos fotografia. fazer 8 anos de casado. Que lindo! É isso. E aí, eu assim, amo. a gente Oh, meu teve... Deus. Eu não vou deixar ela falar, né? O Maga também é romantismo, gente. Tá vendo aí, pessoal? Cuida no E amor. aí, assim, a gente teve uma experiência negativa, tanto nos cliques, como na condução, como na entrega. Foi meio frustrante, né? Essa pessoa também não tá no mercado, mas excelente fotógrafo no sentido do olhar fotográfico que tinha. Não dá pra entender, né? É, Tem coisa que não dá dá. pra entender. Ao mesmo tempo dá, né? Mas enfim. E aí, o que a gente pensou? Tudo que a gente viveu dessa experiência negativa, a gente não vai querer levar para o nosso cliente. A gente faz totalmente contrário e lembrando sempre da emoção que a gente quer passar para o cliente, independente do evento. Pode ser o evento na sala de casa, como aconteceu muitos na pandemia, como no buffet mais top de Fortaleza. A responsabilidade e o compromisso é o mesmo, porque é a emoção que a gente quer passar, né, com a fotografia. E a fotografia é imensurável o valor, porque é proporcional a quem vive. Né? Realmente é incalculável. Porque parece clichê, mas fora as memórias dos anfitriões, fora as memórias, o que fica são os registros de vocês. A gente não tem nem o que questionar. A gente sempre procura dar essa importância, né, para o cliente. E a gente sempre fala, ó, tá no digital... É ótimo, o digital é fácil de acesso, você tá ali na sua mão, você consegue pegar e tudo. E aí a gente reforça um outro sentimento que é a fotografia impressa, né? Que é o álbum, que é o livro, né? Então assim, você sentiu uma emoção recebendo,
Agora você vai receber uma emoção, recebendo Física, o né? digital, você vai receber o físico, É. entendeu? Você falou agora. São esses valores, né, É. da fotografia. Você falou agora em fazer da pandemia. Vocês tiveram 2 projetos, um linkado ao outro, né? O Isso. projeto In Home, não é isso? É. Isso. Fala um pouquinho desses 2 projetos que um levou ao In Home, não é assim? Isso. Um começou com uma coisa mais Em home digital. virtual? Virtual, pronto. porque na época era a única coisa que dava pra fazer, né? Assim, a Marcela vai falar muito bem, porque eu amo vê-la falando, assim, Oh, meu sabe? Deus, Ouvi-la, assim. dia declaração. Então, assim, rapaz. muitas. Tirei o dia hoje só pra... Depois você me paga, né? Ela pergunta que ele tá querendo. Não, mas assim, a gente tava num período, todo mundo sabe, que fique só na memória, né? Ei. Esse nunca mais, que Deus o livre, Amor né? Assim, de Deus. mas assim, a gente tava trancafiados no apartamento, todo mundo tava em suas casas, ninguém tava podendo sair, e a Marcela tinha uma pessoa lá em casa que era, assim como eu acho que acredito que tinha na casa das pessoas, que era destinada para ir pro supermercado, para ir, né? Fazer as coisas, só uma pessoa fazia isso, porque até isso a gente conseguiu, né, a gente tinha, né? E aí a Marcela, nesse dia, ela tava indo ao supermercado. Saiu, foi no supermercado, acho que na casa dos seus pais, que deixava as coisas na porta. Enfim, eu sou dos detalhes, ela sabe, ela baixou a cabeça aí. 2. Mas assim, daí eu assistindo lá eu assisto muito behind the scenes, né? Muitos bastidores, assim, gringos, muita coisa gringa, muito material coisa de de fora, fora. né? E aí eu vi essa pessoa fazendo esse trabalho com a irmã dela, que tava na casa dela, e ela tava na casa, e essa fotógrafa tava em sua casa, né? E aí ela começou a fotografar essa irmã dela, direcionando no celular e clicando. Tá, eu disse, putz, eu posso aplicar isso aqui também. E ninguém tava fazendo ainda, porque se estivesse fazendo, a gente já tinha visto. Né? A rede social, ela é E muito foi rápida. a gente começou a pandemia em março, Março. né? Março, a gente viu isso comecinho de abril, né? Porque aí a gente já pensou no projeto pro Dia das Mães. Sim. E aí eu disse, putz, eu posso fazer isso, só que eu posso fazer isso de uma forma melhor. Nós temos todo o nosso material de fotografia aqui em casa. A Marcela, ela pode fazer um cenário para que esse celular fique, né, posicionado. E aí, quando ela chegou, eu já contei para ela, ó, vamos fazer isso, isso. Mostrei o vídeo, tá, olha só, a gente pode fazer assim. Aí, beleza. Aí, como é que se dava essa fotografia, ela vai explicar agora. E aí, assim, foi nesse período que antecedia o Dia das Mães. Então, o que a gente pensou? Vamos lançar esse projeto para atender as mães que estão em casa com seus filhos e que querem registrar esse momento. Então, como era que era feito, né? O projeto inicial era a gente ia pegar o nosso celular, fazer a ligação para outra pessoa que estava na casa dela. Ela precisava de ter, pelo menos, a pessoa certa para atender a ligação, porque com o celular ela ia, né? O Diogo ficava direcional, bota o celular mais assim, faz assado, mãozinha na cintura, mão no queixo, né? Ficava direcionando com o celular. Eu vinha, a pessoa tava lá com o celular segurando, você tava pousando. Aí a gente vinha aqui com o celular da gente, que a gente tava fazendo a ligação, botava em cima de um cenário, que eu criava os cenáriozinhos, a coisa mais linda. É o expertise. Porque tinha Olha, expert mesmo, viu? Parabéns. tinha que ter uma É, boca tinha pra que- fazer, minha gente. Nesse tempo tava difícil. E aí tu colocava. E aí eu colocava no Era. cenário, o Diogo vinha e clicava. E aí emoldurava, era um retrato. Fazia a foto do celular, ficava nítido, ficava lindo. Eu vinha com a o cenário. câmera. Você tá aí. Gente. Eu vinha com a câmera, o celular estava posicionado aqui, tipo, sei lá, ela usava os porta-retratos da gente, tudo foi usado. Porta-retrato, revista, a bolinha, os materiais do newborn que a gente não usava no newborn, a gente usou nessas sessões. Então a gente tinha que usar. E a Marcela colocava o celular assim Ficou no lindo. porta-retrato. A ligação lá não parava, era ao vivo e a pessoa lá segurando lá, né? E aí eu vinha com a câmera e fazia o clique do celular. Emoldurava a imagem da pessoa lá no celular junto com a moldura que ela tinha criado. E aí a gente, no final do dia, no mesmo dia ainda, a gente já editava e já E mandava já pra mandava. pessoa. E aí, Isso assim, eu chamo de talento. Amiga, assim, talento, eu acho que foi uma. Eu sempre digo que foi Marcela assim, sempre uma bênção enfatiza de isso. Deus. Demais. gente. Porque a gente viu, teve essa ideia e executou. E assim, e foi Deus mesmo que iluminou para que a gente pudesse, né, ter êxito nesse projeto. Eu sempre digo assim que foi realmente uma inspiração divina, né? E aí, assim,
quando a gente teve a ideia, eu disse, não, vamos falar com uma amiga nossa que é jornalista e vamos perguntar a ela se ela topa, vamos explicar o projeto. E aí as primeiras fotos foram feitas com ela e o filho. E foi um sucesso. Desse projeto, a gente fez 42 sessões no mês de abril. Ou seja, tinha o mês, a gente deve ter começado isso lá pro dia 4 ou Foi 5 em de 16 abril. dias, eu contei. 16 dias Né? a gente fez essa. E aí a gente fez 42 sessões. Era terminando um e fazendo o outro e Nossa, mudando cenário. Vocês chegaram a fazer bastidores disso aí? Sim, tem Fizemos, bastidores fizemos. registrados. E aí o que foi bom? Primeiro, financeiramente, né? Assim, nos resguardou um pouco. Salvou. Segundo, fazer isso. emocionalmente, porque a gente trabalhou, né? A gente não parava. Terceiro, a gente conseguiu entrar na casa das pessoas. Era um momento de muita diversão, porque às vezes era o pai que segurava o telefone, o pai não Viagem tinha brava. jeito. E Viagem era aquela coisa, a gente ria, se Era a secretária divertia. que segurava, porque tinha que ter a família também. É. E a gente ria, se divertia. Então a gente entrou na casa das famílias sem estar, né? E aí o quarto abriu outra possibilidade, porque quando começou as pessoas a entenderem um pouco mais do Covid, porque o primeiro e o segundo mês foi terrível, né? Foi. As pessoas começaram a entender um pouco, começaram a festejar em casa. Era pai, mãe e o aniversariante. E aí, quando foi no final de maio, porque a gente pensou, poxa, passou o Dia das Mães, e agora? Nós vamos fazer esse projeto como? Né? E aí, um amigo nosso, decorador, foi fazer uma festa na casa de uma cliente, e aí a decoração era até Nossa Senhora, né? Era Maria, porque a cliente era no mês de Devota, Maria, né? devota. A festa tava linda, mas era só ela, as duas filhas, que eram gêmeas, o esposo e um computador com todo mundo acompanhando da família, né? E aí, era uma festa meio clandestina, porque ficou Né? naquela coisa, será se eu vou subir? Será se no condomínio vão deixar eu entrar com essa... Enfim, a festa aconteceu, e aí ele perguntou se a gente queria ir fotografar, se daria pra fotografar. E aí eu passei o orçamento, e aí foi quando surgiu, quando criou o nome, né? Clique em Home. Porque aí a gente ia para casa do cliente, fazia 1 hora de fotografia, porque uma coisa importante que aconteceu para fotografia na época da pandemia, as pessoas começaram a ficar mais em casa, olharam os álbuns de família, aquela coisa, começaram a ver que tinha muito arquivo em digital, né? O aumento de álbum cresceu, porque quiseram fazer os álbuns nesse período, e mais, valorizaram o registro, a comemoração, o estar junto, estando longe, porque fazia-se as festas na sala de casa, a gente ia registrar, e todo mundo acompanhando pelo computador, aquelas chamadas de vídeo, enfim. Então, Envia a memória física, como eu falei, né? Isso, então, assim, a gente trabalhou quase 1 ano de click home, né? Assim, de ir à casa. Tinha dias, Maga, que tinha 4, 5, 6, 7 eventos. E aí, uma outra coisa boa, que a gente começou a chamar outras pessoas para trabalharem com a gente. E aí, gerou renda também para essas pessoas. E ocupou o tempo e aquela coisa toda. Então, foi um projeto que... a gente não acabou. Ainda hoje tem pessoas que perguntam, aquele projeto, vocês ainda fotografam 2 horas, 1 hora? 1 hora a gente não sai mais, mas 2 horas a gente ainda vai, porque foi algo que mexeu com o emocional da gente, né? Por esses motivos que eu já falei anteriormente. Então, Só complementando assim, o que era bacana desse projeto, o que era virtual, né? O que era feito pelo celular e tudo, era os feedback das famílias. Ela falou que era divertido, mas as mães, no final da sessão, eu fazia questão de dizer assim, ó, no final da sessão, amor, vamos perguntar pra eles o que eles acharam. E enquanto ela tava falando com eles pelo celular, eu já tava filmando aqui. E aí era choro, porque... tinha emoção, foi muito legal. Fazia tempo, eu tô me arrependendo todinho, que aí fazia tempo que eles não se arrumavam, e naquele dia a casa tava super movimentada, fazendo cabelo e tudo. E eu olhava assim pra Marcelo, putz, ó o poder da fotografia mesmo, gente. entendeu? E assim, isso é muito massa, isso é muito massa. Esse feedback dessas pessoas foi que disseram assim, ó, amanhã tem 3 sessões, vamos fazer as 3, tem mais outra não, 4, porque a gente sabe o poder que vai ter aquilo ali para aquela família, entendeu? Então, acho que esse era E em meio à pandemia, deu medo, mas foi com medo mesmo. Foi com medo Foi. mesmo, Né? exatamente. Foi. E aí... Perdão, bati no microfone. E aí, tiveram muitas coisas boas, mas teve uma coisa que não foi tão boa,
que nesse período, você perguntou, vocês fizeram muitos bastidores? Fizemos muitos bastidores. E o que aconteceu? Fomos hackeados. Nosso Instagram foi o Instagram que a gente estava postando tudo da fotografia do Click in Home, o virtual, né? Tudo pelo celular. Foi hackeado, mesmo no período que tava assim, bombando mesmo. Gente. E aí eu olhei pra Marcela assim, meu Deus, o que é isso? Sabe assim, não vamos reclamar, vamos continuar fazendo, mas... Criaram outro. aí... Ele queria acabar com o Instagram. Não vou mais atrás disso, não. Enfim. É mais. É porque dá um desânimo mesmo, né? Não, Se você nem fale. construir em Mas- 7 anos um canal de relacionamento com seu cliente, pra mostrar o seu trabalho, tudo, e do nada, assim, É. você vê que perdeu. E aí foi quando um colega nosso tinha... Na mesma hora que ele soube que a gente foi hackeado, ele já criou um perfil com o meu nome, bem parecido com o outro, e aí disse assim, ó, tá aqui o arroba pra ti, se você quiser usar. Aí eu, pô, claro. Aí eu peguei, só tinha um underline, que o que tinha sido hackeado tinha um underline e esse que ele criou não tinha. Eu disse, mas tá bom, vai ser esse mesmo. E aí eu comecei já a postar as coisas do Click in Home. Aham. Aí a gente foi atrás de saber como era que recuperava e tudo. Passou um mês. Mais ou Mas eu menos. sempre ficava nessa, porque o Diogo Araújo foi onde tudo começou. Então, os primeiros eventos, estava tudo postado lá. E eu não queria colocar essa história. Eu não sei se você percebe, tudo nosso assim, é com muito sentimento. É Aham. aquela coisa, né, que tem que marcar. Intensidade, né? Então, assim, eu não queria deixar isso pra lá. E aí a gente conseguiu resgatar, enfim. E aí Que bom. seguimos, porque se a pandemia nos trouxe muito ensinamento, né? Pra gente, trouxe ensinamento e crescimento, né? E aí a gente saiu dessa pandemia mais fortes, né? A gente com reconhecidos, né? Com uma empresa forte. Mais Muitos fincada, eventos. como diz o outro, né? Mais Isso, muitos eventos. Foi um tempo que a gente estudou muito, né? Fazia os cursos online. Diogo estudava edição. E foi um tempo realmente de muito crescimento. Pessoal, profissional, espiritual, né? Que bom. E a gente atravessou por esse tempo e saímos mais fortes. Que Como bom. E mais fotógrafos criativos ainda, né? e mais criativos. O Bernardo foi o nosso cobaia, né? Foi, né? A gente saía com o Bernardo pra fazer uns cliques e fazia em casa mesmo também, enfim. Teve um dia que a Bernardo gente, é o filho querido dele. Bernardo é o nosso filhote. teve um dia que a gente saiu pra fazer as fotos dele, de capa de parecia chuva, que um a dia gente que ia tava ser chovendo. sequestrado pelo vírus, assim, tipo, vamos levar Não. a gente. E um medo, meu Deus, gente, alguém pra impedir isso não praça pública, sem ninguém na rua. Tipo, Então, olha o cenário. Dia chuvoso, uma praça, tipo boss. Aquele deu The Walking Dead, tipo isso, The Walking Dead total, e a gente lá no meio da rua, e olhando pra um lado pro outro, ninguém, a gente olhando pra um lado pro outro, que é isso? Mas era o período, E eu, vamos amor, que vai chegar alguém pra era pode. Camburão, achei. Vocês são de Fortaleza? Você? Eu sou louco É. por dia, acho lindo. Eu sou de Mossoró, sou de Mossoró, Ah, do é? Rio Grande do Norte. E você também. E eu sou de Campos Sales. Nada mas é a daqui. ver, né? O Ceará, interior do Ceará. É, É a última cidade do Ceará, já divisa com Piauí. Qual o problema? Qual o problema? O problema é que você é do extremo do Ceará, lá, e eu do Rio Grande do Norte. praticamente, E a gente conheceu em Fortaleza, minha gente. Repente, acho que vocês aqui, né? Foi, na Foi, igreja. aqui. Foi. Na igreja. Sim. Foi. Olha isso, gente. E aí vai 8, dia 20, dia 28 anos de casar. Já decorei. 8 anos de casado, mais 2 de namoro, 10 anos. Uma década já, junto. Aí, viu? gente? Que coisa linda. Aí falando em casamento, vamos aqui voltar pro nicho, né, das fotografias. É. O amor, daqui a pouco a gente fala de amor de novo. Já Deixa tem... de ser amor, né? Casamento. Vocês passaram pra fazer fotos de casamento também, ok. Vocês gostam, vocês veem mais dificuldade em casamento do que nos infantis. Não quero dizer que seja um ruim ou bom, mas né, tem coisas que são mais flexíveis e outras não. Qual a diferença que vocês veem aí, a visão de vocês nisso? Eu gosto, né? Apesar... É óbvio, né, gente? É diferente. Fotografia infantil é uma coisa, fotografia de casamento é outra, é óbvio. A fotografia infantil, a gente já tá... habituado, né, a não dirigir a criança, porque a gente sabe que a criança não é para ser dirigida. Às vezes a gente tá na festa aqui com um clique perfeito para fazer a criança lá brincando e a avó olha e diz:
Fulaninho, olha pra câmera. E eu, não manda. era para olhar. Mas enfim, a gente faz o clique e diz, pronto, vovó, pode deixar ele brincar de novo. Aí a gente vai o clique original mesmo. E é assim, a gente sabe, né, a diferença que tem. Mas assim, o que eu gosto da fotografia de casamento é a história mesmo que a gente pode contar, né, na fotografia do casamento, assim, de casamento. Tá iniciando ali um projeto de família, um projeto criado por Deus, né? E vendo pelos olhos do marketing é daquela família que a gente pode tirar o nosso cliente infantil. Isso. Mas assim, a gente vê muita dificuldade, né? Muita dificuldade. E aí você quer falar alguma coisa? Não? De entrar no mercado de casamento. De entrar, né? O não eles receberam lá atrás, o não quando começaram na fotografia. Já receberam agora pro casamento também? Não que eles tenham procurado ninguém, né? Não tô falando desse ponto. Mas Hora do corte. Não, tô ligado. Não, quer polêmica aqui, vocês sabem. é. Agora que faz uns X na nossa Insta. Hora da polêmica. Me conte aí sobre os nãos Maga. ou perrengues. Assim, o que a gente Já encontra. teve. O que a gente encontra. Eu sou doido pra falar os nomes, mas se eu falar o nome É, daqui, mas não a minha esposa pode. dá uma surra, né? Não. Mas assim, a gente sente muita, assim, a gente sente muitos boicote dentro do evento. Porque assim, Aham. de a gente não entrar, a gente sabe que é difícil. Porque a gente sabe que existem bolhas, a gente sabe que essas bolhas são muito complicadas, né? Assim, de se entrar, muito difíceis, né? Os grupos são fortes, eles trabalham para eles, mas assim, quando a gente entra por conta de um conhecido, tipo, o casal já é conhecido nosso, a gente fez, sei lá, 20 anos de aniversário, gostaram, nos contrataram para fazer a festa, ou então é casal que a gente tá fazendo bodas e já nos conhece e não nos troca por nada, a gente vai fazer no meio desse grupo. E aí você já imagina, né? Tipo assim, de chegar em festa que tá no meu momento, eu deixei o momento do cerimonial acontecer. Você sabe, trabalhei contigo, sabe? Eu não falo, e se eu falar é pra ajudar. Mas eu deixo o cerimonial, todo mundo, os profissionais trabalharem da melhor forma possível. Agora, quando chega na minha hora de fotografar, eu preciso do meu tempo pra tirar o registro pro cliente, né? Isso. O registro que vai ficar pro cliente. Então, assim, nesse momento aí a gente sente o boicote, tipo assim, apressando. Já teve caso de pegar na mão, assim, do casal e levar e os meus cliques. Né? Oi? Então, assim, isso é muito ruim. Você nem isso é pediu muito ruim. nem licença. Isso é muito ruim. E antigamente eu tinha medo de, tipo, eu não vou falar nada porque, sei lá, Não vai me a indicar, dona da falar mal festa de pode mim, ver, tipo pra isso. falar mal de mim, não vai me indicar. Você quer saber de uma coisa? Acabou. Levou, pegou na mão. Ô, fulaninho, vem cá, ó, tá faltando fazer esse clique com isso. Esse clique sozinho assim, ó. Você já vai pra lá, não vai deixar. Eu acredito que depois seja mais difícil. Se ficar depois eu faço também, mas você tá inciente. Então eu deixo claro. Inviável. E aí a gente começou a fazer isso. A se É. posicionar, né? Isso, porque quando você olha, vou até falar agora como cerimonialista, né? Mas como pode maga, tá, gente? Quando nós falamos de. Nós não. Quando todos nós, todos que eu falo, todos mesmo, falamos de bolhas, panelinhas, de grupos e tal. Existem tudo isso, sim, mas existe a minha concepção sobre tal situação. Sim. Existe a do sentido pejorativo, que é essas que vai destratar, porque não faz mais do meu casting, eu vou destratar aqui o Diogo, vou fazer ele errar, sei lá, falhar. Esse tipo de coisa bem ruim. Existe o tal, eu tenho o meu casting, eu tenho a minha bolha, digamos, tenho o meu casting lá, minha panela. Sendo que, como foi o nosso caso que nos conhecemos, a Sim, Lady Anne, maravilhosa, cheiro Lady. Linda, Obrigada por esse maravilhosa. presente. Ela é Lady até no nome, Né? né? Ela tá no nome. Lady Obrigada pelo Tina. presente, tá? No nosso meio de eventos. Existe, a Lady trouxe vocês não faziam parte do meu casting. Não é por isso que eu dizia, Leidiane, é melhor tu não fazer com eles. Faz com o meu, com fulano. Não, gente, isso não existe. E isso sim chama-se panela do mal. E digamos gente, eu assim. falei aqui, só te interrompendo, segura o teu raciocínio, você vai continuar. Eu falei aqui do casamento, mas existe no infantil também, viu? Em todos os Existe no segmentos. infantil também, então assim, acontece essas coisas, então assim, pra vocês não acharem que eu sou o contra casamento, não, acontece em todo nicho, enfim. Todo nicho. E aí agora você chegou, Maga, eu tenho a minha cliente, eu tenho o Diogo, com a Marcela, tá? Massa, deixa eu ver o trabalho dele. Você tem experiência com ele? Tenho. Então, se você confia, tá tudo ok. Perfeito. E vou tratá-lo como você viu, como é que eu trato todo e qualquer Foi fornecedor dos ótimo. meus eventos, eu faço da forma que eu fiz com vocês. Eu não faço diferente porque é do A, do B, do C, do D. E isso é a panelinha do mal. E é isso que a gente muitos de nós não conseguimos entender. O fato de eu não fazer muito evento no buffet A não quer dizer que na hora que eu chegar no A eu tenho que ser destratada porque eu só faço um buffet B.
Ou fotógrafo que eu tô com o Diogo. O Diogo, nunca indiquei o Diogo na minha vida. Eu não quero nem que ele perde de mim, porque, cara, o trabalho do cara é perfeito. E eu acho Por que é que eu não vou indicá-lo? E assim, o sentido principal da festa, ou pelo menos o objetivo que a gente tem que alcançar é para o cliente. Né? Exatamente. Então, assim, se eu vou dificultar o trabalho de alguém, lá na frente o resultado final vai interferir para o cliente, não é para aquela pessoa. Exatamente. Você tá entendendo? Então, assim, isso é que me deixa mais revoltado, assim, às vezes. Né? Porque a gente é tão. Eu já cheguei de dar. Oi, bom dia, boa tarde. Nem olha. Acontece. Gente, que mau amor é esse que essa pessoa Exatamente. passou? Nós também sofremos muito com isso, nós cerimonialistas. Então que eu falei com o Diogo, olha, você foi um fotógrafo incrível, que a gente nunca trabalhou juntos, né? E nos damos assim, a gente foi muito... Foi massa demais. Foi uma sincronia troca boa. boa. Parecia que a gente já se trabalhava. Isso, há tempos, isso é muito assim. bom. Então, nós temos sim. Cada profissional tem sua panela, mas não quer dizer que não entre mais uma batata, Sim. mais uma cenoura de fora pra ser Verdade. cozinheira. Por que não, gente? É verdade. Nós temos. Gostei dessa definição aí da Gostei. batata da cenoura. O que é que chamam de panelas? O que pode ser? Olha, eu tenho 10 indicações de fotografia, tenho 10 de banda, 10 disso, 10 daquilo. Deixa o cliente decidir. Isso, eu não posso ter as milhões que a gente tem na rede social, porque não cabe. Agora, exato. pra cliente, Maga, eu não gostei de nenhum dos 10. Tem mais alguém? Tenho mais Tenho. 10, tá aqui. Pronto. E acabou essa conversa. Perfeito, Mas não perfeito, ficar perfeito. dizendo que o meu só trabalho se for com fulano ou com cigano. Se for com Betão, eu não gosto do fulano. Só tem uma coisa que eu, como cerimonialista, não admito: ser destratada. Eu não admito. Nem eu. É a única hora Ah, que eu eu tenho- perco mesmo Ah, ali é. e falo, por que tá Chegou a hora acontecendo da isso? polêmica, eu quero falar essa parte. Né? Assim, essa questão Não de admito. distrato Eu não também. acho correto. A gente é muito. Assim, nosso jeito não precisa mais eu falar, que a gente já falou demais. Como a gente chega no evento, é boa tarde pra todo mundo, bom dia do cara, e tá lá no começo limpando o buffet, até a cerimonialista, o decorador, o dono do buffet, a gente tá falando, a gente tá conversando, dando boa tarde, bom dia, boa noite, agradecendo. E aconteceu uma coisa assim muito, muito chata pra gente, né? Num buffet, hoje ele nem funciona mais, né? Foi um distrato assim, desumano mesmo. Desumano mesmo. Marcelo tá tenso, eu não vou falar não, se acalma. Não, me nome Não, não vou data. citar nome não, mas assim, faz até um tempinho, como eu falei, o buffet já encerrou as atividades, mas assim, cara, eu cheguei pra trabalhar 5 horas da tarde, porque 1 hora antes, né? Acho que nesse dia eu cheguei até um pouco mais cedo, mas assim, enfim, 5 horas da tarde. Não tinha local para eu guardar o material da gente. O material da gente é um valor altíssimo e precisa ter cuidado. Muito. Entendeu? Então, assim, primeiro começou daí, e segundo, eu saí. Teve vários estresses na hora da festa. De garçom vir e desviar, porque foi mandado, né? Óbvio. De vir e desviar da gente, assim. Gente. E assim, aí quando me via, eu mudava de lugar e eu, caraca, eu olhava pra mim, me cheirava, eu tô bem vestido. É o quê? Tô com a câmera? Não, é sério, umas coisas assim que você não dá pra entender. E fiquei, Maga, de 5 da tarde até 3:30 da manhã, sem beber um copo com água. Gente, olha. Mas assim, foram muitos casos seus assim? Não. Então, parabéns, olha, Não, graças né, a amor? Deus. Assim, não foram. a tantos Porque casos. você, perdão, tem o quê? 8 anos de fotografia, tem o quê? 8? Quantos anos? De fotografia no geral? 7 anos. 7. 7 anos. Vocês pegaram já uma Uma fase boa, né? Eu tô com, vai fazer 16 agora. O dobro. Vocês não têm noção do que nós sofremos, assim, alguns pouquíssimos ainda, porque assim, mais uma coisa que entra pro cerimonialista. A gente tem que ter pulso. Sim. Sim. É o que eu faço. Eu falo, todo mundo já comeu, já tomou um água, já tomou um refrigerante. Mago Buffet não serviu a gente. Se viu, não? Só um Peraí. minutinho. Eu vou lá na Ótimo. cozinha. Se eu não consigo falar com o gerente de eventos, eu vou lá na cozinha. Não entro, mas fico na porta. Olha, serve a banda, serve o fotógrafo, serve o cerimonial. A gente tá com fome, tá com sede. Detalhe, os contratantes pagaram por nós. Sim. Verdade. Entendeu? Nas reuniões finais, a gente deixa isso bem claro, os noivos deixam, os clientes, né? Que eu deixo bem claro, olha, estou pagando, eu quero que eles sejam servidos. Porque, gente, não existe. Não existe. Segurança estão lá fora, onde eles trabalhar. comem e eles bebem. São 5, 6 horas lá fora, em pé, esperando Verdade. e tal. Então, isso é muito importante que todos os cerimoniais façam isso. Eu sei que a maioria faz, Sim. tá? A não ser que você falou, essas panelas É porque eu acredito distratam que os nesse dia dessa festa nem cerimonial tinha.
Então, assim, já vem, tipo, quem coordena a festa, ou quem toma de conta da festa, normalmente é a dona do buffet, é a dona do espaço. Então, assim, a gente já soube de outras histórias deles, que isso era comum acontecer. Então, assim... E o enfim. bom é que a gente percebe a falta que faz um cerimonial, porque o evento era um evento num buffet grande, de De nome, nome. mas que a pessoa, não, é informal, mas mesmo na informalidade, precisa alguém estar O à organizador frente, tem que ter. organizando, orientando. E aí, lembra que a Marcela falou que a gente aplica o que a gente teve do nosso casamento de mais de uma experiência ruim, a gente para que não aconteça no infantil, né, no nosso trabalho. Isso também, tipo, esses perrengues que a gente passa, a gente procura falar pro cliente, ó, aconteceu isso, isso e isso num evento que a gente foi. Você vai querer ficar sem cerimonial? Não faça isso não. Você vai ter mais trabalho. Você vai ter que organizar. Imagina você, na hora da festa, curtindo, em vez de estar curtindo a festa, vai estar arrumando sacolinha, vai estar arrumando docinho e tudo. Faça isso não. Aproveite sua festa. E muitas, assim, acredita não, né? É porque tem Consegue ver a tem experiência? muita gente que, infelizmente, também, temos infelizmente no nosso meio, né? Sim. Infelizmente, acho que vou no Google lá, que lá no Google tem tudo que você tem que fazer no cerimonial, lá tem, tá? Mas eu pergunto, no dia do seu evento, o Google vai estar lá? Não, não mesmo. Né? Tiver um imprevisto, o Google vai resolver o imprevisto? Também não. Não vai, gente. Ai, mas tem outra coisa que tem buffets. Fechou? Não, basta contratar perto do evento no dia, mesmo se você contrata o cerimonial do dia. Sempre essa técnica. Tudo bem, respeito quem faça, mas a Maga Eventos, como outros veteranos, não fazem. Porque não existe um dia e hoje, olha, gente, com essa leva de calote que tá aí no meio do mundo de profissionais, eu vou pegar um evento do dia aqui, não sei quem é fulano, quem é ciclano, Não quem tem é vínculo, beltrano. não se forma um vínculo, Isso, né? e aí se é uma pessoa que trabalha mal feito, que isso, aquilo, outro, ninguém vai pensar que o contratante contratou aquele pessoal. Vão dizer, aquelas meninas de preto são muito falhas. É, verdade. Olha que elas trouxeram pra cá, fulano de tal, ciclano não... Mas os clientes não têm a obrigação de entenderem isso, tá? Sim, sim. A obrigação é de nós, profissionais, explicarmos como é que Alertar. funciona. Sim. E os nossos colegas profissionais que sabem da nossa importância não podem não, devem nos ajudar. E jamais dizer assim, contar só partindo do teu evento do dia. Eu fico... Concordo, eu quando concordo. eu fico assim, a gente não pode fazer nada, lógico, cara, que eu trabalho como acha correto, né? Mas quando eu vejo alguém do meio dizendo, leva só ela pro dia do teu evento, gente, isso não existe. Meio que desvalorizando, né? Assim. O nosso trabalho, que você vai cuidar da fotografia, como eu repito isso. Olha, eu choro Você por uma cuida da cerimonialista. fotografia, Porque imagina, na hora das fotos, a gente tem que sair pra chamar uma Saber pessoa quem é pra fazer fulano, quem é ciclano, Não, a quem é gente- beltrano. Quando a gente vai para evento, né, que às vezes a cerimonialista fala antes e tudo, só tem cerimonialista. Que coisa maravilhosa. É um alívio pra gente. Porque termina que quando não tem, a gente tem mais dificuldade em fotografar porque não existe a organização do evento, começo, meio e fim. Exatamente. Né? E outra, a gente termina tendo que. A gente não quer deixar passar Fazer o o serviço clique. também. Fulano, chama fulano, que aí já Isso. foi. Entendeu? Então, E a palavra já diz, tá ali pra organizar. Vocês vão lá fazer o clique de vocês. É. Mas nós também vamos organizar. Tem aquela minha foto, uma foto, deve ter visto uma foto pirâmide, que eu comecei com essa foto há muito tempo atrás, há muito tempo mesmo. E assim, as minhas noivas, Maga, por favor, a foto pirâmide, por favor. Quando são muito, como sábado, foi 18 madrinhas, não deu pra fazer por conta do espaço. Sim. Ela ficou, não acredito, mas vai ficar lindo do mesmo jeito. Uhum. Eu fiz umas poses lá, ficaram legais, entendeu? Mas assim, são momentos que, como eu ia falar, vocês cuidam da fotografia, o buffet cuida da comida, fulano cuida do bolo, a cerimonialista cuida de todos Cuida de tudo. vocês. Nós cuidamos de todos vocês. Se não tiver cerimonialista, assessora, a cliente vai ter que estar ligando para vocês. Chega que horas? Eu acredito que vocês Isso, são o maestro, aquilo sabe, assim, É o da maestro orquestra, da porque orquestra. vocês vão estar ali no momento com a listagem dos profissionais. Tudo. Na hora do evento, tendo que passa o radinho aqui pra equipe, ó, verifica lá como é que tá o buffet. Corre lá na cozinha, vai lá, olha, tá saindo. E vocês têm que orquestrar tudo para que o Tudo. evento saia da melhor forma possível. Então, assim, E no que antecede, ô Diogo, desculpa te interromper. sim. No que antecede o evento, é assim a parte. Principal. Não tem noção, não. Porque- Lógico, a execução é fundamental, é essencial.
Mas o que antecede para que tudo ocorra realmente tranquilo, como tem que Reuniões. ocorrer, Alinhamento, é isso mesmo. não tem bom, não. Sem cerimonial é muito. E tem. complicado. Mas os contratantes vão trabalhar igual como a gente É. igual como a gente trabalha. Não tem outra coisa, não. Você perguntou sobre a questão do casamento, né? Eu vejo como algo. É algo de uma importância tão grande, não que o infantil não seja, mas o infantil, você vai fazer 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, enfim, né? A responsabilidade, e tudo. Mas ali, o casamento é um momento único. Então, o clique que tu Único. deixou de fazer, sei lá, o pai dando um beijo na testa da noiva que vai sair do carro. Não fez, passou, não volta mais. Né? A entrada da noiva, tudo. Então, a responsabilidade é muito maior. Muito. E aí, por conta da responsabilidade maior, a tensão é maior. Pensando maior. Né? Assim, é todo um preparo. Assim, você vai fazer um infantil, você sai de casa 1 hora antes para chegar, né, no local, dependendo de onde seja o local, com uma margem de segurança, com uns 40 minutos para chegar no local, enfim. No casamento, você já sai muito mais cedo, porque você precisa fazer o make-off da noiva, e aí acompanha aquela noiva, a noiva entra, aquela tensão, né, o atraso, enfim. E sempre tem os imprevistos, né, Até uma chegar a noiva hora que do buffet, tem atrasa, chão, viu, menino? Quando deixa acontecer o buquê. Tu Que, ai, meu é Deus. a noiva que atrasa, porque o padrinho atrasou e ela não vai entrar sem o padrinho ter Aí o entrado. cerimonial entra nessa parte, porque eu isso. digo logo, noivos, vocês vão atrasar a cerimônia de vocês por causa de um casal. Que eu falo isso na reunião que antecede, a reunião final. Por quê? Porque existe a questão financeira, que tem igreja ou espaço que vai cobrar o atraso, vão perder tempo de festa, enfim, é todo um processo. Lógico que tem as coisas, que tem as exceções. Se faltou a mãe, estava atrasada, ou o pai, ok, mais padrinhos, a sugestão que eu dou, não atrasa, por causa de padrinhos. São importantes? São. Mas, infelizmente, não conseguiram chegar no momento, na hora certa. Então, bora começar o cortejo. Nós só já fotografamos um casamento que a noiva ficou esperando no carro 1 hora e meia, porque a pessoa da decoração atrasou a decoração, a cerimônia ia terminar mais cedo, e ela ia chegar no local e a decoração não estaria pronta. Então, a seria nem cerimonialista meio que segurou um pouco, né? E aí, assim, já aconteceram N casos. Então, a tensão de um casamento é muito grande. Demais. Mas, quando a gente vê o resultado em fotos, Ai, aí gente. nos encanta, Aí o né? resultado E em eu foto, acho que desde do momento que a gente entendeu da fotografia, que nós somos fotógrafos de família, né? E que a família começa ali no casamento, então, os nossos olhos começaram a brilhar. Quando a gente Óbvio. faz a prévia, né? Tudo muda, né? Amei o casamento. Eu ia falar de prévia com Você vocês, esquece viu? até as 8, 9, 10 horas que você passou em pé, correndo, suando, né? Comendo chocolate pra chegar na cerimônia. Embora assim, o maior volume seja infantil, mas Ainda é infantil. Sim. a gente Já estava ficar num doce. local aqui em Fortaleza fazendo um ensaio de noivos, de um casal de noivos, e aí tinha uma pessoa fechando, era um local aberto, né, que a gente estava fazendo, e aí tinha uma pessoa fechando o casamento. E aí viu o trabalho da gente, aí disse assim, olha, eu já tô para fechar como fotógrafo, mas eu gostei muito da condição de vocês. Me passa teu orçamento, né? Então, assim, chamou a atenção, porque acho que ela se identificou, enfim. Mas, porque mas a condução de vocês é muito interessante. Muito e eu, diferenciada. e eu digo sempre para as noivas, sabe, Maga? Eu gosto, quando eu vou fechar casamento, infantil a gente fecha pelo WhatsApp, às vezes a gente já conhece, ou indicou alguém, viu na festa, enfim. Mas no casamento, talvez pela experiência que eu falei, né, a você do nosso casamento, eu digo muito, vamos marcar uma reunião para você conhecer a gente, porque precisa ter empatia. Não é só mostrar o trabalho, o Instagram tá aqui, você vai ver um trabalho bonito, como muitos outros em Fortaleza, né, porque a gente tem realmente muita gente boa. Tem muita. E aí, assim, eu digo muito, marque, você gostou de 2, 3, marque, a gente senta, conversa, vai ver se rola empatia, porque você precisa gostar, se sentir à vontade com a pessoa, você precisa gostar do trabalho, gostar da pessoa, e se sentir à vontade e segura.
e Que é segura. é o principal. Né? E segura. Você ter a segurança de que você tá fechando, porque você vai fechar uma decoração de milhões, vai fechar um buffet de mais milhões, e aí a fotografia, que é o registro que vai ficar, foto e vídeo, né? Você vai fechar com qualquer um, não economize, né? Nisso, então você precisa gostar e se sentir seguro, e ter a certeza de que vai contratar, que a pessoa vai estar naquele dia e que vai te entregar o trabalho E com excelência. e é bom, exatamente, o contato com o cliente, seja qual for o segmento. É sempre bom ter um contato. Salve algumas exceções, às vezes, no meu caso, não sou muito ocupado. Maga, não, assessoria completa. Na assessoria completa, eu posso fechar com o Diogo diretamente e a noiva não conheceu Sim. vocês. Mas elas, por quê? Porque se sente segura com o que a Maga Eventos está oferecendo. confia. Tá? Totalmente, mas tudo é no nome dela. O contrato é no nome dela, tudo é no nome dela. Que deve estar uma confusão por causa disso aí agora, que nem se fala. Mas é isso aí. Mas assim, a segurança com relação aos contratantes, eu acho que é o extremo. É o que tem que ter. Se um cliente, eu falo, se você não sentiu segura, pode ser o meu irmão que é fotógrafo. Não, mas irmão da Maga, não. Se você não se sentiu segura com ele, não feche. Não adianta. Ótimo. Não adianta você fechar uma coisa de segurança porque a Maga indicou. Não. Lógico que não vai indicar coisas, né? Com Falhas para os certeza. nossos clientes. Mas ele tem que gostar. Eles que têm que ter empatia. Eles têm que ser empáticos, os dois, né? Olhar um pro outro e gostarem, o feeling e tal, não é nem empatia, o feeling de olhar um pro outro, se gostarem, se entenderem na linguagem, né? Porque se nós, por exemplo, no dia da fotografia, que eu disse de vocês, se vocês não conversam com o noivo, se eu não passo para vocês o perfil dos noivos, tu não sabe se pode brincar com os noivos, se pode falar muito, falar pouco, se pode tocar no braço sei lá, do noivo, da noiva. Tudo isso, gente, são detalhes Precisa. Que Que as pessoas impacta no registro, com e que certeza. nem todo mundo entende essa parte. E tem que ter. Não é frescura, é fato. Tem que ter. É real. É real, tem que saber o perfil de cada noivo. Quando eu falo, Diogo, perfil do noivo é assim, assim, assim. A noiva é mais assim, o noivo é mais assado. Porque eu sei que porque o Diogo chega lá e o noivo for altamente sério, não gosta nem de um bom dia bem mal dado, né? E tem que E explicar. tem Eu pessoas explico. assim, né? A gente tem que entender que tem pessoas assim. Cada qual com Eu seu posso jeito. até dar um exemplo de algo que aconteceu agora recente com a gente. Nós somos padrinhos de casamento, Eu né? vi. Estávamos lindos Lindos. e maravilhosos, Belíssimos. né? E aí, assim, na hora que eles iam saindo da igreja, a gente conhecendo os noivos como amigos de muito tempo, o Diogo, pega ela, deita, vai dar um beijo, não sei o que. Foi uma coisa muito legal, bem espontânea dele. Esse menino, deu até um Se se acalme. acalme. Mas é E aí, porque- sabe o que ela disse depois? Que foi a foto que ela mais gostou. E tinha fotógrafo lá? Tinha fotógrafo. Foi a foto que ela mais Ah, gostou. não era vocês. Não, eu Ia ser, só que eu disse, não dá pra ser padrinho e Eu- fotógrafo. A não. gente passou por um colega nosso. E aí ela disse, foi a foto que mais gostou. O Diogo conduziu porque Sentar na conhecia, né? Ah, tá. E você daí era amigo do Isso. fotógrafo. Entendi. Eu disse, cara, deita ela, pega ela no braço, Foi. bate aqui, dá um Mas beijo. é automático. É automático. Aí eu, caraca, eu não tô fotografando, velho. Mas vai, faz, eu Mas gosto ele de era você amigo, também. tudo certo, né? É. Aí, Vê pronto, aí quando deu não é. certo. E o aí- fotógrafo lá na frente sorrindo. Aham. Aí pronto, aí ela gostou desse clique, disse pra gente num encontro que a gente teve agora, ela disse que foi um dos cliques que ela E mais mais gostou, curtiu. porque foi assim uma coisa bem. E que ela queria fazer, mas que ia passar, porque na hora os Sparks cruzando, É. aquela coisa. Às vezes passa. O assim, medo da gente pingar no de jogador. Aí o padrinho mais enxerido de Mas todos. é essa questão de conhecer. É. Conhece É. quem Conhecer. consegue Flui. ir até onde a gente entendeu. É Você isso. não conhece, mas tu fala, a pessoa deixa o cara de paisagem lá, você. A liberdade, Mas, né, de gente, falar. É doido, acaba, né? E me falem agora, vou falar aqui de... Já falo as polêmicas, viu? Eita. Vamos... Eu sei que tem alguma coisa por aí. Me conta nesse convite aí, babado. Aê! Gente, Gente, bate aí, amor. Seguinte, há 3 anos, antes da pandemia, né? 2018, 2019, eu era o alucinado pra querer. Na verdade, assim, a gente sempre gostou muito de se comunicar, de conversar, de falar daquilo que nos move, que é a fotografia, né? Só que eu entrei numa pira mesmo assim, né? De achar que eu tinha que estar num palco falando, eu tinha que estar palestrando e etc, etc. Até a Marcela, calma.
na hora certa vai chegar. Tudo tem seu Entendeu? tempo. Tudo Então, tem seu assim, tempo. e aí eu parei, né? Parei, disse, ó, agora o que tiver de acontecer vai ser natural e tudo. E eu postava, marcava os congressos e eu tão paia, sabe? Assim, mas depois a gente vai ver, né? Aí depois a gente vai ver. Aí ninguém dava bola, aí você ficava pior, né? Eu ficava pior. Aí eu disse, A gente pensa que nós jogando bola. Aí você quer saber de Pensa. quer saber de uma coisa? Vamos continuar trabalhando, como a gente trabalha, melhorar sempre. E aí continuamos indo para os congressos como congressistas mesmo, Muito fazendo bom. nosso network Muito que a bom. gente sempre fez, né? Que isso que a gente acha muito importante. E aí na pandemia, acho que foi pandemia, finalzinho da pandemia, 2020 agora, não, esse ano, começo do ano, este mesmo congresso que a gente já seguia, né? Eles já inclusive já tinham postado fotos da gente assim, de infantil, ensaio e tudo. E aí eles nos fizeram um convite para sermos jurados do concurso de imagem que eles fazem. Em todo o congresso tem um concurso de fotografia deles, né? E aí fomos né? Eu e a Marcela, a gente analisou as imagens, mas tinha lá só como se fosse Diogo Araújo lá, mas ela sempre dá o pitaco dela, né? Olha. E um fotógrafo que é super renomado lá de Mato Grosso, né? De Mato Grosso do Sul. Que ele, inclusive, esse ano ele recebeu uma medalha de bronze na Copa Mundial de Fotografia. Foi receber em Roma. Nossa. Então, assim, imagina, a gente tá participando de jurado com um cara desse. Que a Marcela, desse mesmo jurado, assistiu a palestra dele em 2018. 2019, nesse congresso em São Paulo. E nesse ano a gente se encontrou lá com ele de novo, enfim. E aí a gente tá sendo jurado do mesmo concurso, então pra mim já foi uma baita uma experiência, né? Você poder pegar umas imagens, né? E analisar aquela imagem, a responsabilidade. Não esquecendo, né, que no ano de 2020 a 2021 a gente foi indicado pro Lente de Ouro, que é um concurso de fotografia. Todo mês é um ano, que é o Inspiration Photographers, né? É internacional e nacional, e aí acho que 2 em 2 meses tem um período lá que tem os concursos de fotografia deles, que eles lançam. E aí a gente foi premiado em alguns desses concursos durante o ano e nós fomos indicados ao Lente de Ouro, que é como se fosse Um Oscar da como se fosse o fotografia. Oscar da fotografia. E aí, acredito que deu a visibilidade, né? E nós tivemos o álbum premiado, que foi o álbum da última viagem que a gente fez foi justamente em março da pandemia, que foi da vozinha, entendeu? Então esse álbum foi premiado, fotos desse ensaio foi premiado, então a gente foi indicado ao Lente de Ouro, que acontece todo final do ano. Pois é, e aí esse congresso, o Newborn de São Paulo, ele nos convidou para sermos jurados. Até para mim já era o máximo, né? Fomos jurados, demos lá nossas notas, as fotos foram premiadas, e quando foi esse ano ia ter uma versão online, né, pocket, né, um congresso meio pocket, assim, as palestras mais curtas, e acabou que eles deixaram para março, e em março presencial lá em São Paulo, estaremos em São Paulo, hein? E pra gente foi uma grande alegria, assim, a gente recebeu essa notícia assim, com muita alegria, como foi a primeira premiação, que foi uma foto, né, que a gente tinha que tinha um sentimento muito grande. E aí, assim, é aquela concretização, é mais um sonho. Porque a gente tem a necessidade, a vontade de falar, né, da nossa história, de como veio a fotografia, da importância da fotografia, dos registros, né? Então, e passar um pouco do nosso conhecimento, né? Que a gente participou vários anos do congresso em São Paulo e a gente nunca viu um congresso grande, o maior congresso da América Latina, que aí eles esse ano resolveram não fazer mais. E não via falar de fotografia infantil. A gente vê muita coisa de casamento. Tanto é que a gente saía embriagado com as coisas de casamento, né? Mas encontrava com aqueles preletores que a gente admira, que segue, sabe? Que a gente fazia curso online, tá lá com a gente. Então, assim, de casamento era muita coisa, mas do infantil a gente não via nada. Então, de uma certa forma, São Paulo é um nicho pra
tudo. Tudo acontece lá. É onde tudo acontece. Então, assim, eles estão vendo lá no Ceará o Diogo e a Marcela, né, como referência na fotografia infantil. E esse reconhecimento veio em forma de convite para estar na palestra, né? Maria, gente. E a gente vibrou. O Diogo mandou, Nem que eu não printou. fosse, só que eu fui convidado, mas eu fui convidado. O Diogo printou e me mandou. E eu chorei de alegria, porque eu sei que para ele é uma realização. É. E para mim, É um reconhecimento, tudo gente. com ele, né? Isso é fato. então Parabéns. foi uma coisa muito, 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 muito E a responsabilidade, né? Só É, lógico. Você lógico. vai estar falando num congresso para, sei lá, 200, 300, 400, 500 pessoas, né? E se é transmitido, bote gente. Bota É, gente, e né? aí não tem como. Vamos lá, é o que eu coloquei no post, né? E vamos lá falar de fotografia infantil, de fotografia de festas infantis. Fotografia de família. Família. Então, assim, vamos levar o que a gente ouve dos clientes, a gente vai levar lá para essa galera que tá, de repente, iniciando na fotografia, né? Agora tá aí com aquela dúvida para qual nicho se decide, a gente vai estar lá levando essa nossa experiência, esses nossos feedback que a gente recebe aqui. E vamos lá conversar. Estarão dando o direcionamento que vocês não tiveram no início. que Pronto, precisaram, né? pronto. Com isso. certeza, O nosso maior com desejo certeza. de conversar, de estar aqui falando contigo, de estar tendo mentorias, né? Com turmas e workshops e tudo. É justamente isso. Para que essas pessoas que estão entrando hoje, esses fotógrafos que estão começando, eles tenham o que a gente não teve. Entendeu? Tem o que a gente não teve. Cara, o seu perfil, pelo que eu conversei contigo, isso nas mentorias, né? Acontece. Ó, o seu perfil eu vejo muito para mais ensaio, você edita muito bem, tu faz ali uma pós-produção massa, bacana. O seu perfil aqui eu já vejo show, ser o infantil aqui, você tem essa dinâmica, você consegue pegar a atenção aqui da criança, tudo. Então a gente vai identificando isso e economizando talvez um tempo que eles fossem perder, né? E tudo. Falou em edição, pergunta. Pode ser bobo, mas é para quem está assistindo, eu acho que não entende muito. Existe diferença entre o editar, tratar fotos? Como é que funciona essa... Assim, Maga, Tirou foto aqui no evento. Aí você mesmo edita, a gente tá hoje com um volume muito alto de infantil, Né? né? Então, assim, a gente tá com um editor exclusivo nosso, né? E a gente passa os nossos eventos infantis para essa pessoa, para esse editor. certo. Hoje, infantil, eu quase que não edito, né? Só edito se for assim, vamos Mas supor, se precisar, você faz. se precisar eu faço. Ok. E faz bem, viu? O que é que Pois é. acontece? O que é que acontece? No evento infantil, a gente já conseguiu encontrar o nosso perfil de cor, o nosso perfil de luz, o nosso perfil de edição, que a gente... É isso aqui, quem vê uma foto sabe dizer, ó, que é da Click Kids. Então, esse perfil eu criei uma pré-definição. Eu já deixei ele separado, né, que a gente chama de preset. Como esse preset você vai aplicar e não vai mais fazer nenhum ajuste? Não, você vai precisar fazer alguns ajustes ali um ou outro. Então eu passo esse preset, passo o evento para essa pessoa que está editando para a gente, e aí essa pessoa faz essa edição desse evento. Porque eu não tenho mais condições. O que é que eu fico responsável hoje? Eu fico responsável hoje por ensaios, né? E acho que casamento. Né? E eu ainda faço uma curadoria, viu? Quando É. vem, eu olho se Isso. tá como eu quero. Já voltei a alguns, olha, eu preciso que fique assim, tá A a foto. Marcela é o CQ, né? Controle de qualidade. E existe diferença pra entre entregar. editar e tratar? A gente usa É só o mesmo nomenclatura, termo. né? Só o Nomenclatura. termo que muda, mas assim, é o mesmo. É a mesma coisa. função. O que acontece hoje é assim, de diferente. Vamos supor. O que a gente pega hoje de foto, que a gente dá o nosso tratamento, é diferente de uma pessoa que faz manipulação. Pronto, aí tem diferença. Uma manipulação na fotografia, você vai se aprofundar na imagem. Certo. Você vai tratar coisas mais pontuais. É fundo, é pele, é olho, Ruga, é isso é boca. manipulação. É a manipulação de Ruga, imagem. Porque o que emagrece. a gente consegue tirar uma espinha, a gente consegue tirar uma mancha no programa de edição que a gente já traz o infantil, que é o Lightroom. Sim, a gente consegue. Só que o mais conhecido, o glorioso, o Photoshop, a gente consegue ir mais Eu a ia fundo. chegar nele. Só que o Photoshop a gente consegue chegar
mais a fundo. Mas se você me perguntar hoje, a minha frequência de uso do Photoshop, ele tem 1% ali em cada evento e olhe lá. Pois é, como é que os fotógrafos ou devem ou podem agir, não sei. Eu sou teu cliente, Sim. o cliente de vocês, e, olha, eu quero que tu bote Photoshop todas as minhas fotos. Uhum. Aí eu Ou digo, pelo menos nas prévias, tipo, me emagrece, afina meu nariz, senão você não faz. Você não. Eu até digo. Eu até digo pra Porque ela, tem gente, olha, você sabe que tem gente que pede, né? aí eu digo assim, é o seguinte, você tá linda, a gente vai elogiar, pô, tem que É. elogiar e assim, e realmente, Porque realmente eles estão estão, lindas, né? Estão, Você tá né? linda, pense na proposta natural, entendeu? Já pensou, a Marcela já falou várias vezes, porque eu tô editando aqui, trabalhando, e a pessoa fala com ela, ela vem falar comigo, ela diz, não, eu vou falar. Aí ela fala mesmo isso pra cliente, ó, se a gente fizer isso que você tá pedindo, você vai ficar com o rosto de boneca, você vai ficar artificial. É isso que você está procurando? E outra, Maga, existe uma coisa chamada hoje que é muito preciosa, que é o tempo. Então, assim, todo mundo esperando aqui, né? É o que nós vendemos literalmente. Todo mundo né? esperando aqui o que será esse Não, o precioso quê, dessa o quê? ferramenta. O tempo, minha gente. Imagina que numa fotografia, que antes eu fazia isso, e hoje eu ainda faço, mas assim, vamos supor, se eu tiver muito tranquilo de tempo e for pro meu deleite, vamos dizer assim, né? Vamos supor, eu fiz um ensaio ontem, eu passei a prévia da câmera pro celular, eu vou te mostrar aqui e você vai me dizer se precisa fazer mais alguma coisa nessas imagens. Eu editei no celular. Olha a cara dela. Eu editei no celular. Passada. Eu vou mostrar aqui, gente, depois aí vocês Tô dão uma passada. olhada no vídeo. Meu celular Daqui mexeu. pra frente, amigo. Ó, cadê? Mas a questão da naturalidade da foto. Porque, primeiro, elas já Daqui estão pra muito cá, bonitas. 17 fotos, tu dá uma olhadinha aí, depois tu bota aí no computador pra o pessoal não ficar voando. Realmente. Aqui pra cá. Foi no celular isso aqui. Eu fiz Não, a foto foi eu da passei câmera. da câmera pro celular tá. e eu editei no Aí celular. a gente tem um Não, programa mas ele no só foi no celular. A gente tem um edição no programa, o mesmo programa que tem no computador, tem no celular. Tá, velho. Olha, eu vou mostrar a vocês, viu? Prometo. Então, assim, o que é que hoje a gente está trabalhando muito? A gente está trabalhando com o tempo das pessoas, o nosso tempo, o seu tempo. E hoje a gente está vivendo, por mais que a gente fale tudo que a gente falou aqui antes, da importância da fotografia, do valor que a fotografia tem e nunca vai deixar de ter. Hoje a gente está vivendo no advento da internet, meu amigo. As coisas estão assim, precisam ó. ser Então vamos online supor, se eu quase, né? saio desse ensaio ontem, essa gestante ia viajar para o interior, ia pegar o ônibus 8 horas da noite. Eu saí do ensaio, no ensaio de onde eu estava para o estacionamento, eu já passei aqui umas 15, 17 fotos. Que tudo, Editei. gente. Ontem a gente saiu, editei e mandei para ela. Ela já amanheceu com essas fotos. Então, assim, E ela precisa para postar, para mandar em grupo de família. Então, assim, o tempo para ela é precioso também. Tem um timing, né? é algo que a gente está querendo implantar aos poucos, porque a gente já passa uma prévia. A gente já passa. A gente coloca em contrato 72 horas. Então, Grandes problemas com prévia da Maga tem. se teu evento é na sexta, normalmente a gente tira a segunda e a terça para passar a prévia, a gente passa no máximo na quarta, né? Então, É assim, contratual. é contratual, a gente coloca a prévia em contrato. Então, quando acontece algum problema, porventura, sei lá, adoece, enfim, eu falo com a cliente, olha, a gente não conseguiu passar Jogar com a verdade. por isso, isso. Perfeito. Mas o que eu quero fazer? É sair do evento, passar. A gente não tem a ferramenta no celular, passar para o celular, entregar ali 10, 15 fotos para a cliente, e ela fica satisfeita. Porque ela quer postar, ela quer compartilhar, ela quer. E eu quero implantar isso aos poucos, porque às vezes a cliente perde o time, porque o evento foi na sexta, ou na segunda ou na terça. Embora seja muito rápido. Né? Mas ela quer logo. Então, é algo que eu quero implantar e pra gente diminui o trabalho, porque segunda e terça a gente não tem tempo de respirar por causa das prévias, entende? Mas então, a gente, é assim, isso. E pelo menos um outro evento nesse final de semana, vamos supor, nesse final de semana que a gente teve sábado, a gente teve 4 festas. Saindo Ontem de uma teve para outra, duas, se então fizer foram uma, 6. já dá uma adiantada, né? E a cliente vai se surpreender e tudo. A gente tá trabalhando para fazer isso. Voltando à história, se continua já, do Photoshop, hoje eu uso para quê? Vamos supor, num ensaio desse, tem uma foto que eu fiz aqui mais fechadinha da gestante e eu quero colocar ali
alguma coisa a mais, aí eu digo, eu tenho o que pra fazer hoje, Marcelo? Eu tenho o que pra fazer hoje? Nada, beleza. Então, Nada, vamos- sonha. Nada nunca tem, É, né? sonha que Mas, não. tipo assim, e quando tem muita coisa pra fazer, eu digo, amor, eu vou ficar hoje trabalhando até um pouco mais tarde, porque eu quero fazer aqui 10 fotos desse ensaio manipulado. É pele, é um efeitozinho de luz, é uma coisa que eu quero colocar nessa imagem que vai chamar a atenção quando eu postar. Então, eu me sacrifico um pouquinho mais e mas isso é porque eu Você quero. Eu quer. nunca digo É, pra mas, menos que eu... e é pouco os pedidos, assim, Não, é. de Photoshop. Porque, Porque a o gente que já que educou. acontece? A gente já educou. Exato. Isso eu Além ia de falar. educar, o Diogo, a gente, no evento, a gente tenta pegar o melhor ângulo. Então, às vezes, a pessoa tem o braço mais fortinho, ou Isso. tá mais cheinha, ou algo assim. A Não gente gosta, tenta mas um enfim. ângulo porque a gente pensa no pós. Porque ir pro evento fotografar é ótimo, são 4, 5, 6 horas ali, mas o pós é que nos dá trabalho é mesmo, cansativo. né? Porque é demorado, é triar fotos, é editar, enfim, dá trabalho. Então a gente já tenta tirar uma foto, pronta. Acontece, Marcelo, eu não gostei disso. É a foto que vai pro teu álbum, então a gente, né, naquelas Pronto. fotos, porque a gente consegue mexer em 10, 12 A fotos, gente consegue. mas em Mas 500, 400, 2.000 não 1000, tem É complicado. aí não Aí eu digo que você só vai receber seu evento daqui 10 anos. Ave Maria. Porque Não. 1000 fotos você 1000 editar, fotos. meu amigo, no Photoshop, uma por uma. Diogo, eu estou errando quando eu falo, você fala isso. Gente, foto, dentre outras coisas, foto é ângulo. Tá Tô errando, errado. não. Tá nada. É o olhar, né? Porque pra Você mim é ângulo, olhar, pra mim é isso. É luz, É quando a Marcela fala- Entre outras coisas, Quando a Marcela lógico, fala não é- na questão do posicionamento, é justamente isso. Eu consigo emagrecer uma pessoa ou deixar ela mais mais fortinha. mais fortinho. Gorda, né? Um É? pouco mais cheia num posicionamento. Num ângulo ou em outro ângulo. Você tem essa possibilidade. Como luz, você consegue deixar uma pessoa mais cheia ou mais magrinha com a luz ou com sombra. Controlando a luz, você consegue fazer isso. Então, o ângulo, a luz, a composição, você consegue... A fotografia é isso. Você consegue modificar uma pessoa, entendeu? E o Diogo fala dessa forma, gente, mais cheia, mais magra, mais gordinha, porque é assim que as noivas reclamam, as Sim, clientes, olha, eu não quero ficar mais postinha aqui, eu me sinto mais gordinha aqui. É. Não é que a gente esteja dizendo que é gordo Aí ou magro, tá, gente? a gente Né? tem um trabalho Ficar de porque- braço, né? Bacana. A gente tem umas técnicas que a gente Isso. utiliza, que é, tipo, não deixar o braço colado, separa mais o braço. Aí eu brinco mais assim, pra que realmente aquilo ali aconteça, né? E brinco no sentido, pessoal, de deixar o nosso cliente leve, tranquilo, à vontade na sessão. Então, tipo assim, Ficar tira o tensa. braço, escola um pouquinho, bota na cintura, diva, isso, vira diva. Isso Então, aí, é o aí a close. pessoa vai se soltando e tudo, e ela vai curtindo. Interagir. Sem entender que eu tô ali tirando um pouquinho do bracinho. Do que ela não gosta, né? Que talvez é o lá elas na não frente gostam. ela fosse notar na prévia e dizer, ó, eu queria um Photoshop nesse braço. E eu Isso. vou ter que sentar na cadeira. Ei, teve agora recente uma avó, no aniversário, aí ela recebeu a prévia e disse: Marcela, será se quando for botar no álbum dá pra tirar minhas rugas? Aí Oxi. parou. Aí assim, mas como é que eu vou aparecer sem ruga com 68 anos? É que já tá, as pessoas já estão Realismo. condicionadas a achar que eu posso mudar em tudo, que eu posso passar ali Mas naquela sai do natural. sai do Aí eu achei legal, a própria ela disse, aí pensa, mas Parou. como é que eu Caiu como? na real, Como é que caiu. pode aparecer com 68 anos sem... Mas é isso. Eu disse, isso, são as histórias. Cada ruga dessa é uma história, a senhora contar uma experiência vivida, algo que a senhora tem pra ensinar Mas pros é. mais novos. É isso, E Photoshop. Nem precisou mais mexer na foto. Photoshop é uma ferramenta extremamente fundamental para fotografia. Só que hoje as coisas são tão avançadas que ela não está sendo tão usual assim, forte, pesada. O próprio programa, que é um programa deles também, que é o Lightroom, que é um programa que a gente passa para revelar a imagem, né? Ele tá fazendo muita função que o Photoshop faz também. E é E como- é a questão do tempo que a gente tinha falado, né? E é como você disse também, assim, depende do nicho, depende do segmento, Sim. depende muito do... Moda, aí moda Moda 100%. usa muito, eu acho aí é outra que história, outro nicho, digamos assim. gourmet usa, muito. né? Então, assim, depende do nicho. Pro nosso, de eventos, Infantil, realmente não, entendi. não é, a gente Não é não usa bastante. tanto na nossa edição, mas deve haver quem Quem usa, faz, gosta, né? enfim. É, né? sou-
Deixa eu falar pra vocês, pra gente dar uma encerrar, tão gostosa da conversa bom com ele. demais, é. Ai, meu Deus. Nem lembrou do café, nem da E, ó, tarde. Oi, ó. Tô Teve sentindo só passa, um cheiro aqui. teve passa, a gente nem vê. Me conta alguma coisa polêmica, sei lá, um perrengue que vocês tinham passado, fora o fato de não alimentarem vocês. Teve alguma coisa, alguma confusão, alguma... Não tô falando de cliente, de fornecedor, de colegas profissionais, ou no buffet teve uma briga, ou sei lá, enfim. Teve algum perrengue vocês, Tô tentando assim? lembrar aqui. Porque assim, pra mim, o que marcou muito foi a questão lá do dia que eu passei esse horário todo assim, que eu fiquei me perguntando, meu Deus, como pode uma pessoa que tá ali deixar de estar recebendo e deixar de alimentar um profissional que tá fazendo um trabalho que vai ser final para o cliente. E outra, ele pode aqui fazer fotos aqui do meu buffet, entendeu? Então, assim, isso me marcou muito. Mas, assim, coisas que acontecem, assim, de séria mesmo, só acho que... Acho que há uns 2 anos atrás teve um pai de ABC que me Ah, distratou. e a ABC sempre rola. mas- Quer saber das polêmicas da ABC? A gente fala tudo aqui agora. Conta uma pra gente encerrar com chave de ouro, conta Eita, uma. mas você vai dizer pra você. Não, porque citar o nome nem Não, data, é. tá tudo certo. Essa, eu nem me lembro mais, mas ele me distratou mesmo. Eles incham, né, na né? verdade. E assim, Maga, algo que eu não sei se pela minha formação, pelo meu conhecimento, eu nunca permiti que ninguém viesse fazer pouco do meu trabalho, da minha pessoa, me diminuir, jamais. Isso quando eu atuava com a psicologia, com a fotografia. Então, quando ele fez isso, eu não revidei, rebati, mas eu disse, olha, eu tô aqui fazendo o meu trabalho, o senhor está me atrapalhando, eu fui pedir só com licença para o senhor afastar para fazer a foto de uma outra criança, porque da sua eu já fiz e já fiz bem feito. Né? Então, assim, não é que eu revide, não, mas eu me coloco. Eu Se me posiciona? coloco, me Sim. posiciono. As pessoas acham que revidar é baixaria. Não, gente, não, passa não, na não. classe. Eu não deixo falar mal, não deixo. Outra coisa. Pelo WhatsApp, vem quanto tem, porque a pessoa diz assim: olha, outro dia foi. A fulana fez tanto. Você não pode fazer menos. Eu digo claramente, meu amor, meu preço, quem dá sou eu. E aí você fecha se você quiser. Então, assim, eu sou muito na lata, tipo, né? a fulana tá Mas a falando gente, tanto que com fulana, tudo certo. a gente foi lapidando isso, né? Óbvio. É, Ninguém é um faz trabalho. Tem como. Eu digo assim, meu amor, quem dá meu preço sou eu, mas eu uso um textinho Não todo é tanto, romântico. É o final, isso é só pra fechar, né? Pra Né, pessoa o resumido. Mas assim, perrengue de briga e tudo. Não, Graças assim, a Deus. o Não teve, jogo já é teve, já muito- teve de me bater assim pra sair e eu, sabe? É porque assim, Pode até são me pessoas diferentes, né? Assim, 20 pessoas, vamos supor, no ABC, 20 pais, cada um com um temperamento diferente. Normalmente não acontece, mas pode ser que viesse, porque não sei o que, é minha vez, só que você bateu nisso, não, cara. Essas coisas que acontecem, mas o principal, assim, ponto pra se tratar é isso, essa questão de Talvez. se você se posicionar e falar sério, eles vão saber que... Não precisa de grosseria, não precisa de baixaria, eles nada. não são doidinhos, entendeu? Que a gente pode pisar... Não, negativo. Talvez nesse buffet, se eu tivesse, eu fosse tivesse lá na cozinha. Porque faça comigo, mas não faça com o Diogo, né? Como é que é? E por conta desse evento, assim, eu postei num grupo que hoje eu não faço mais grupo, não faço mais parte de O grupo. maior barraco é nenhum. participar de grupo. Pronto, você quer saber? Aí eu postei no grupo. Na época eu não citei nenhum nome, nem nada. Mas como tinha sido no dia anterior, é muito fácil saber, né? E já Pelo tinha sido Instagram. reincidente também. Né? E aí gerou um mal-estar, a dona do buffet veio falar comigo, quis marcar reunião, outra que não tinha nada a ver com a história, disse que a gente não se metesse em briga de grande, porque a gente era pequeno. Tá, Foi, entendi. então teve essas coisas desse perrengue chique Se eu for aí. contar tudo, meu amigo, pra você, eu conto aqui fora das câmeras. Não, mas Mas Essa passou, questão- assim, a gente viu que talvez... que tem realmente os grandes. É. Mas que não Mas precisa quer dizer que os a gente menores pequeno, que... né? É, dizer. Aí eu só usei a frase que eu sou pequeno, mas o meu Deus é muito maior do que essas pessoas que se acham grandes. E graças a Deus, assim, de lá pra cá a gente só prosperou. Graças só a prosperou. Deus. Entendeu? Então, assim,
Enfim. Mas ficou essa história. Eu acho que quando a gente lembra alguma coisa é isso, É né? isso, Porque é isso. isso desenrolou porque eu fui colocar no grupo, a falta de Menino, respeito, a aquela gente coisa era- a gente toda. tava- E aí rendeu algumas coisas. Acabou que, sabe, de uma coisa, eu digo, eu não vou pra reunião, já basta, já deu, e acabou. E, e diante de todas as histórias, o crescimento de vocês fica como não é nem amostra, mas o quão pequeno vocês não são. Obrigada. Obrigado. Crescer é evolução, a Somos evolução grandes. profissional. Vai acontecer com todo mundo. Sim. Não existe grande e pequeno, existe aperfeiçoamento, existe tempo, trajetória. Verdade. Eu vejo dessa forma. E a evolução, Maga, vem com a dedicação. As coisas não caem do céu. Exatamente. Né? É tempo de estudo, é tempo de trabalho, é tempo que a gente deixa de estar com a nossa família, Isso. né? É investimento financeiro, porque a gente está sempre querendo melhorar o equipamento, melhorar a técnica, e técnica só se melhora com estudo, estudo. e com prática. É. Né? Então, assim, o nosso crescimento, eu tinha essa dificuldade de me enxergar como grande, né? Assim, grande como? Sendo fotógrafa, né? Eu tinha essa dificuldade. E hoje eu vejo que não, porque isso é consequência do que a gente investiu. De tempo, de dinheiro, de tudo, né? Então, É isso aí. eu vejo hoje que a gente pode continue muito evoluindo. mais, que Sim, pode não, e a gente não ensinar, chegou que ainda. pode... A gente ainda não chegou. Vocês já são Quando a gente gigantes, quiser eles se chegar, vão não, estar tamo palestrando. indo ainda. por olha o isso convite que- de vocês. É por isso que eu digo que as coisas vêm no tempo certo. Esse convite dessa palestra, assim, é uma concretização, porque a gente sabe que isso é fruto desse investimento, né? Então, as coisas não vêm por acaso, né? Porque Se eu não fosse- queria chegar lá E como falar besteira. convidada e uma Zé doidinha, não. É, eu quero Se chegar fosse há lá... 3 anos atrás, o que é que a gente ia falar, entendeu? Como você, 4 na época anos você atrás, queria, né? Entendeu? É verdade. Propósito Deus de é Deus, muito tempo perfeito. de Deus. Tem É tempo muito pra perfeito. tudo. Ei, mas muito feliz em estar aqui, assim. Eu já ia dizer como é que vocês. Olha, vendo aí o trabalho de vocês, deixa o arroba, como é que funciona e pra se Vamos falar. peçam esse pessoal aí. Olhando pra câmera. Eu tenho dificuldade de olhar pra câmera. Primeiro, ela não olhou pouco isso. Né? Eu olho pra Maga, porque ela é Primeiramente- encantadora. Coisa boa. E eu acho que o bate-papo é assim. É né? isso. E eu quero dizer que eu te amo, amor. Olha aí, falei que vinha mais amor por Gostou? aí. Primeiro lugar, assim, antes de eu dar os arrobas, né? Eu quero, em primeiro lugar, eu agradeço a Deus, né? Por tudo, por ter me dado saúde, conhecimento, discernimento, força, coragem para poder seguir uma profissão que não é vista por muitos como uma profissão, né? E essa pessoa aqui que tá do meu lado, que foi a pessoa a primeira pessoa que acreditou em mim, que quando eu estava trabalhando numa empresa, Você faz ainda essa? era promotor de vendas lá, sei lá. Eu vi o anúncio da primeira câmera que eu queria ter e ela quem me A prestou dinheiro. T3i. Olha aí. Me coisa deve boa. até hoje. Deve Não, até hoje. Mas hoje eu você tô pague. te pagar. Olha aí. Não. Eu te pago com amor, meu amigo. Já pago. Então, assim, gente, é sério, essa pessoa que tá aqui do meu lado, Maga, gente, ela tem um papel fundamental Ai, nessa, ai, Ai, emoção. nessa nossa caminhada. É hoje aqui eu digo, o pessoal, cadê a Marcela? Minha amiga Marcela tá em casa fazendo contrato, trabalhando com isso. E você fala que eu só clico, eu só fotografo. Ela faz tudo. Então, assim, quem fecha contrato, quem fala com o cliente, eu só faço o marketing fotográfico. Mas ela faz tudo. Né? Então, assim, essa pessoa. Eu não aqui, edito, gente, nunca quis aprender a editar, É. porque era mais uma mas coisa é uma pra atividade, mas fazer. ela faz uns álbuns. Então, assim. Então. Gente, essa pessoa que é uma gigante, tá? E se a Diogo Araújo, fotografia e Clique Kids Ai, são o que são hoje. Não, eu tô falando de coração mesmo. É porque ela se dedicou e se dedica até hoje, né? Eu também me dedico, mas assim, bicho, é porque mulher é cruel. Obrigada. Mulher é Né, muito, Marcela? né? É, sim. Se deixasse as Eu só não responsabilidades consigo que fazer ela, muitas coisas ao mesmo tempo. se deixasse as responsabilidades que ela tem, talvez comigo, eu não sei, entendeu? Assim, eu poderia fazer, mas enfim, eu quero deixar aqui pra você, meu amor, todo o reconhecimento. Obrigada, obrigada. Beijinho. Ele faz E isso Maga, sempre, né? Porque tá nas câmeras Minha não, amiga, viu? eu quero te agradecer pelo convite, porque a gente está nesse processo agora de mentoria, de masterclass, de workshop, de palestra. Acho que essa porta que você abriu aí com esse convite. E que as pessoas, o que tiver de dúvida aí, pode mandar lá, que depois eu entro lá no canal e dou uma Isso. respondida também, tá? Mas obrigado demais aí pela audiência de vocês, obrigado pelo convite, minha amiga.
Só pra deixar aqui que ela só falou, gente, que gostou de trabalhar com a gente, mas eu quero dizer pra vocês que quando eu cheguei na festa, eu já mandava mensagem pra Marcela. Amor, você não tem noção de como a equipe de cerimonial aqui é massa, é alegre, é pra frente, já me deu atenção, me colocou num lugar Tem lugar estratégico. pra gente ficar. Então, assim, sem medo. a gente já foi com aquele medo, mas quando a gente chegou, a gente foi muito bem acolhido. A condução das fotografias, assim, na hora de chamar lá as pessoas que eram para serem fotografadas, horários, Diogo, vai entrar a programação perfeita, né? Vai entrar a banda tal, tal, tal. E assim acontecia, se tivesse alguns 5 minutinhos, porque vai entrar um bolo surpresa. Teve uma surpresa nesse aniversário e Foi ela massa. me passou tudo. Então, assim, eu estava pronto lá, o evento estava na minha mão. Então, minha amiga, parabéns pelo seu trabalho, seu maridão tá aqui também. Vocês são tops. Muito obrigada. Sua equipe muito bem alinhada. Parabéns mesmo. E que esse projeto, o Pod Maga, possa alcançar, assim, muita gente mesmo. E Viu? vai alcançar os seus arrobas. Arroba. Diogo Araújo Fotografia e Clique Kids Fotografia Infantil. Diogo Araújo Fotografia, ensaios, casamento, 15 anos e um pouquinho do nosso pessoal também. Né? E a Clique Kids é fotografia de família, né? Infantil, ensaios, tudo relacionado à criança infantil lá. A família. A gente esqueceu só de falar do nosso novo projeto que a gente tá aí hoje atuando, é o Falando de Foto. Surgiu na pandemia com aquele problema lá da rede social ser hackeada. A gente criou um Instagram e depois conseguimos recuperar, né, a conta. E o que fazer com outro Instagram? Cheguei pra Marcelo assim, a gente precisa criar um canal. Vamos falar de foto. Que a gente precisa falar de foto. E aí criamos o nome, Falando de Foto. Já fiz as artes e tudo. E hoje a gente também tá com um projeto podcast. E fica ligado aí que nas minhas redes sociais, nas nossas redes sociais, que a gente vai estar soltando lá pra vocês o nosso EP que saiu agora, viu? Que tudo! Primeiro, São gigantes. e vamos começar. E quando, meu amigo, o convite já tá feito aqui pra ti, tá? Foi Quando a gente demais. estiver na programação aí de janeiro, a gente vai lá pra bater um papo também, tá bom? Muito bem. Obrigado, Obrigada a viu? vocês, tá? Muito obrigada, Maga, mesmo pelo convite. pelos elogios de cerimonialista. Isso muito nos enaltece, é muito bom receber esses feedbacks, tá? Eu não falei pra vocês que isso é uma conversa incrível. Eu espero que vocês tenham gostado do bate-papo aqui com Marcela, com o Diogo, falando do mundo da fotografia, da vida deles. Viu as declarações de amor aí, gente? Que coisa mais linda. Né? Nós somos seres humanos, né? Né? Por trás das Temos lentes que- existem pessoas. A gente tem que humanizar a nossa profissão também, né? Exatamente. E assim Estratégia foi, de marketing. assim foi o papo com eles. Eles, gente, estão encerrando a temporada do Aê! Podmaga 2022, tá? Isso mesmo. Top! Estão encerrando porque eles espero que tenham gostado desse papo, dessas informações para vocês. E não esqueçam, ative as notificações aí para vocês, né, terem todas essas informações na telinha de vocês. E a temporada Podmaga 2023 está vindo por aí. Não, olha, vocês não perdem por esperar. Uhul! Tchau, tchau, meus amores! Petro! E foi!